Olá, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem. O nosso tema do seminário é psicodiagnóstico e ansiedade. As integrantes desse grupo são eu, Brenda, Cristiane, a Joyce e a Rosilane. Primeiramente, eu acho importante ressaltar o que é ansiedade e o que é ansiedade patológica. A ansiedade está estabelecida como parte das nossas vivências emocionais. Ela é inerente à existência humana. É um mecanismo de defesa com caráter adaptativo que desempenha um papel de mediar a interação do indivíduo com o ambiente. Todo mundo tem sentimentos de ansiedade, todo mundo experiencia isso em algum momento da sua vida e está tranquilo. Mas apesar disso, a ansiedade é um dos problemas de saúde mentais mais comum em quase todos os países do mundo. A ansiedade em um baixo nível é uma força motivadora muito útil, só que ela em excesso traz prejuízo para a vida do sujeito. Quando então a ansiedade pode ser considerada patológica? Quando ela ocasiona importantes prejuízos ao indivíduo em função do sofrimento que está ali sendo produzido, quando existe piora da qualidade de vida e das restrições sociais que esse sentimento está ali te impondo, aí a gente percebe a importância da avaliação psicológica, pois através dela e de suas técnicas, pode contribuir para a investigação e melhor compreensão do que está ali acontecendo, se é realmente um transtorno ou se é ansiedade rotineira. Agora eu irei aqui citar alguns dos transtornos de ansiedade existentes. O primeiro deles que eu vou falar é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Ele é um dos distúrbios mais comumente identificados. Ele aparece como uma preocupação excessiva, uma ansiedade intensa acerca de diversos eventos ou atividades. Só que o nível de ansiedade é desproporcional aos acontecimentos geradores desse transtorno. Não é real. Agora, sobre a fobia específica. Nesse caso, o medo e a intensidade são acentuados a partir de uma situação ou de um objeto em particular. Só que esse medo e ansiedade também é desproporcional em relação ao perigo real apresentado pelo objeto ou a situação em questão. Transtorno de ansiedade social, o TAS. A característica essencial do TAS é ansiedade acentuada. O indivíduo ele não se sente bem em uma situação em que ele pode ser avaliado por outras pessoas, por exemplo, falar em público. E essas esquivas, fugas dessas situações podem durar mais de 6 meses. Transtorno do pânico, TP. O TP se caracteriza por ataques de pânicos inesperados e recorrentes. A pessoa, ela experiencia um desconforto intenso e esse ataque alcança um pico de minutos, durante quais os sintomas mais comuns apresentados são palpitação, taquicardia, sudorese, sensação de falta de ar e outros. A pessoa pensa que perdeu o controle de si mesma. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre a agorafobia. A característica essencial da agorafobia é o medo e a ansiedade acentuada, desencadeadas pela exposição real ou prevista de diversas situações. Por exemplo, andar de ônibus. Nesse caso, o indivíduo experiencia a ideia de que algo ruim poderá acontecer. Gente, boa noite. Hoje vou falar um pouco sobre problemas e limitações no uso de escalas de avaliação de ansiedade. Na prática de pesquisas em psiquiatria, acostumamos com os de escalas de avaliação na gravidade de sintomas como retratos da realidade. Isso vale tanto para avaliação de condições específicas, como por exemplo, para avaliação de gravidade do medo, da avaliação negativa em fobia social. Como para avaliação de sintomas, mais específico, como a escala de ansiedade de Hamilton. Nessa avaliação, em psiquiatria, é em preto e branco.
Outro aspecto importante é conseguir distinguir alterações emocionais normais, associadas à ansiedade como estado emocional, daquelas da psicopatologia dos transtornos de ansiedade, que geralmente são associadas a prejuízo funcional ou mesmo incapacitação. Por exemplo, na área de transtorno de estresse pós-traumático, existem problemas associados à popularidade do termo ansiedade. Muitos acreditam que construtos teóricos como ansiedade são culturalmente compartilháveis e, portanto, de fácil mensuração. Outro ponto importante é sobre a grande quantidade de escalas de avaliações disponíveis. O principal problema não é o fato de escalas específicas, é o oposto. Quanto mais ferramentas existem, menos estudos compartilham os mesmos instrumentos, dificultando comparações e meta-análises. Outro problema é a crescente complexidade das avaliações, muito diferente daquelas avaliações usadas na prática clínica e, portanto, cada vez menos significativas. O ideal seria usar escalas simples, sem viés teórico, que levassem em conta a vivência subjetiva do paciente e sua funcionalidade. Para as escalas de avaliação de ansiedade, livre flutuante, generalizadas e sintomas ansiosos inespecíficos. As escalas de avaliação de sintomas mais inespecíficos são ainda muito importantes. Usadas, por exemplo, em população não clínicas, são voluntários, sadios, pacientes com quadros subcitrônicos ou ainda com diagnóstico de transtorno de ansiedade, não classificado em outro lugar, ou em indivíduos com sintomatologias que se enquadraria em diversas categorias diagnósticas. Entre as escalas de avaliações mais amplas estão o inventário de Beck de ansiedade, a escala hospitalar de ansiedade e depressão, inventário de fobia social e a escala de Hamilton, onde as meninas vão explicar para vocês. Boa noite. Eu vou estar falando sobre 2 testes, a escala de depressão de Beck, o inventário de depressão de Beck e a escala hospitalar de ansiedade e depressão. O inventário de depressão de Beck foi criada por Aaron Beck. Consiste em um questionário de auto-relato com 21 itens de múltipla escolha. É um instrumento mais utilizado para medir a severidade e episódios depressivos. Seu desenvolvimento marcou uma mudança entre profissionais de saúde mental, que até então entendiam a depressão em uma perspectiva psicodinâmica, ao invés de enraizada nos próprios pensamentos dos pacientes. Na sua versão atual, o questionário é desenhado para pacientes acima de 13 anos de idade e é composto de diversos índices relacionados aos sintomas depressivos, como desesperança, irritabilidade, ou cognições como culpa ou sentimento de estar sendo punido, assim como sintomas físicos, fadiga, perda de peso e diminuição de libido. Existem 3 versões da escala: a BDI original, publicada em 1961, revisada em 78, a BDI 1A e a BDI 2, publicada em 1996. A escala é largamente utilizada como ferramenta para medida por profissionais de saúde e pesquisadores em uma variedade de contextos clínicos de pesquisa. Vou falar agora sobre a escala RAD. Mostrou boa sensibilidade para avaliar sintomas de ansiedade e depressão, porém não evidenciou uma especificidade para diagnóstico de depressão e ansiedade. Diversos estudos sugerem forte associação entre a ansiedade e a depressão, com dor crônica, o que pode ser evidenciado pela utilização de escalas padronizadas para a detecção de sintomas. Esse aqui é um artigo que eu vi sobre dor crônica. O teste foi realizado para pacientes com dor crônica.
O objetivo desse estudo foi determinar a sensibilidade e a especificidade da escala hospitalar à ansiedade e depressão em pacientes com dor crônica. Diversos trabalhos enfatizam que mesmo em quadros eminentemente orgânicos, a influência dos aspectos psicológicos tem sido relevantes nas queixas de dor. Desse modo, as síndromes dolorosa e crônica podem favorecer o aparecimento da depressão ou depressão preceder ou predispor as pessoas a desenvolverem queixas dolorosas crônicas. Outro transtorno psiquiátrico associado a pacientes com dor crônica é a da ansiedade. Pode ser situacional, quando está associada a determinada circunstância, ou ser constante na vida do indivíduo. Assim, é necessário levar em conta o contexto pelo qual a emoção ocorreu, além das suas características individuais, para determinar se as manifestações clínicas são desproporcionais à intensidade e à duração dos fatores desencadeantes. Alguns autores demonstraram que pacientes com dor crônica apresentaram muita preocupação, tensão, nervosismo e apreensão frente à sua doença, que proporciona níveis de ansiedade mais elevados do que na população em geral. Boa noite. Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o inventário de fobia social e a escala de ansiedade de Hamilton. Bom, sobre o inventário de fobia social, a fobia social ela é atualmente definida como um medo acentuado e persistente de ser julgado, criticado em situações sociais e de nosso desempenho, né? Dessa forma, o indivíduo que possui esse transtorno de ansiedade, ele enfrenta essas situações com um grande grau de sofrimento. E muitas das vezes o indivíduo começa a evitar essas situações, o que leva a certas consequências de prejuízo no funcionamento acadêmico, ocupacional e também no social, né? O inventário de fobia social é um instrumento que possui apenas 17 itens, né? E ele toca em 3 importantes critérios que definem a fobia social, que é o medo, a esquiva das situações e os sintomas de desconforto físico, né? Para cada item desse questionário, é pedido para que o indivíduo indique o quanto situações e esses sintomas incomodaram ele na última semana, né? E o indivíduo tem que marcar entre as 5 opções que possui lá, que varia do nada até o extremo. A pontuação para cada uma dessas graduações varia, portanto, de 0 a 4. E a pontuação total pode variar de 0 a 68. Existe também, pelo que eu dei uma lidinha, um mini inventário, né? Que a pontuação total, ao invés de variar de 0 a 68, ela varia de 0 a 12. Bom, sobre a escala de ansiedade de Hamilton, é um dos questionários psicológicos que é mais utilizado, né, para avaliar o grau de ansiedade de uma pessoa, né? Ele não é uma ferramenta diagnóstica, mas é um recurso útil e bem eficaz para avaliar o estado do paciente, seus sintomas psicossomáticos, os medos e diversos processos cognitivos, né? É útil para criança e para adulto também, né? E é um instrumento que pode ser usado por médicos e psiquiatras, mas ele não determina o diagnóstico, né, de um certo distúrbio específico, embora ele consiga ajudar, né? Além disso, a gente consegue enxergar um certo problema, né, que é o fácil acesso da escala de ansiedade de Hamilton, o que faz com que muitas das vezes as pessoas cheguem no consultório com um diagnóstico já pronto, né, falando que sofre de ansiedade grave, por ter fácil acesso, por esse teste a gente encontrar online e tudo mais, né. É um instrumento composto por 17 itens, né? Cada questão tem 5 opções de respostas e varia desde ausente até muito grave, né? Uma pontuação de 17 ou menos indica uma ansiedade leve, pontuação entre 18 e 24 já se daria uma ideia de que um estado de ansiedade é moderada, e uma pontuação de 20 a 30 é um estado grave de ansiedade, né?
Aí aqui embaixo eu coloquei os 14 itens que compõem esse teste, né? Que é a mente ansiosa, tensão, medo, insônia, problemas cognitivos, humor, somatização muscular, somatização sensorial, sintomas cardiovasculares, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais, sintomas geniturinários, sintomas autônomos e, por final, acontece a avaliação profissional, né? Que é onde o especialista faz a avaliação geral da percepção e do estado do paciente. Bom, aqui a gente encerra o nosso trabalho sobre psicodiagnóstico e ansiedade. Espero que a gente tenha conseguido abordar, né, o assunto de uma forma bem bacana para que todo mundo pudesse compreender. E é isso. Muito obrigada e boa noite.